idolatra, mas às vezes tem ódio por um irmão. Jesus disse que ele já não precisa matar, não, já matou. A questão do adultério não é consumar o fato, não, é desejo no coração, é cobiçar, é fazer tudo que leve aquele... Não precisa consumar, não, já pecou. Paulo diz, o que eu quero fazer não consigo, mas o que não quero acabo fazendo, mas não sou eu, é o pecado que habita em mim. Agora, irmãos, como afirmar que já estamos salvos se ainda nós cometemos pecados, atos pecaminosos? Seria leviandade, insensatez daqueles que têm convicção? Seria presunção, uma falta de modéstia? Vamos entender isto. Agora, irmãos, só podemos afirmar, porque tem muitos também, e você também, eu tenho certeza. Me dê 3 razões, não tem nenhuma para dar. Então, só devemos afirmar quando nós conhecemos os fatos e vivemos à luz desse conhecimento. O apóstolo Pedro, nós vamos falar um pouco mais sobre ele adiante, era um homem como nós, ser humano como nós, mas pisou na bola muito feio, muito feio. Vamos voltar a ele. Mas eu queria chamar a atenção, inicialmente eu tenho dito e vou repetir, o Pedro dos evangelhos é diferente do Pedro das epístolas. Vamos ver por que mudou. O Davi antes de Batseba, ou Davi de Batseba, é diferente do Davi do Salmo 32 e do Salmo 51. Muito diferente. Foi o Davi depois de arrependido e confessar que Deus disse, um homem segundo o meu coração. Porque Deus sabe o que está no interior. Interessa a ele, não é o exterior, não é o que falamos. Então, precisamos olhar inicialmente Pedro, que ele escreveu, e os tempos verbais da sua declaração de louvor a Deus. Na verdade, ele é uma doxologia, um hino de louvor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Há tempos, aliás, toda interpretação da Bíblia a gente precisa entender, precisa olhar o tempo do verbo, isso é muito importante. Aliás, em tudo, né? Imagine que você soube de depois de muito tempo que você passou num concurso importantíssimo, você na época não soube, ninguém te avisou e tal, você, poxa, eu vou lá ver como é que está, e chega lá, prescreveu. Tem mais jeito, passado, prescreveu. É muito importante olhar o tempo do verbo. Então, em primeiro lugar, ele diz que Deus, pela rica misericórdia dele, nos regenerou. Passado, presente ou futuro? Desse professora. Passado. Algo que ele já fez. Tá certo? Irmã Vera. Vera é minha professora de português. Quando eu me aperto lá, eu procuro. É passado. Aponta para o passado. Para um ato que faz parte de todo o projeto de Deus, de todo o método de Deus para a salvação, mas já aconteceu no passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia aqui é melhor traduzida por graça, porque misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos, porque se pecamos ainda, nós deveria não nos dar a salvação, mas Ele nos dá, mesmo com os pecados que cometemos. Mas graça é favor imerecido, Ele dá o que não merecemos. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua graça nos regenerou. A regeneração, irmãos, é também conhecida como o novo nascimento. A pessoa nasce de novo, que é outro assunto também muito mal compreendido. Acham que o novo nascimento, a pessoa muda tudo da noite para o dia. Ele nasceu de novo. Mas, olha, fumava feito um desgraçado, agora não quer nem ver cheiro de cigarro. Rebaixam tanto a salvação para vício de cigarro. Eu conheço pessoas que nunca fumaram, mas são ateus. Nunca beberam, mas não querem saber nada de Jesus Cristo. Não é assim? Faz parte.
essas mudanças, deixou isso, deixou aquilo, muda uma série de coisas, está no pacote. Mas novo nascimento, irmãos, é outra coisa muito diferente. Quer um parâmetro bem legal para você entender se você nasceu de novo ou não? Chama-se as inclinações. Esse culto que nós estamos prestando a Deus é algo que agrada seu coração, é algo prazeroso. Você gosta das Escrituras? Você gosta de aprender as coisas de Deus, a revelação de Deus? Você gosta desse relacionamento cristão entre irmãos? São as inclinações. Paulo diz isso aos Romanos. Eu tenho uma série que eu li, que o início do capítulo 8, ele deu o tema de os filhos de Deus. Então mostra tudo para a gente comer. Uma das teclas que ele bate é essa aqui, Romanos 8, 25. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Mas isso não é mudança assim da noite para o dia, não. Gostar de futebol, tudo bem, mas olha, eu tenho perdido muito ânimo. Às vezes estou vendo, esse negócio é a mesma coisa, bola para aqui, bola para ali, e os grandes... Ontem estavam vendo um pouquinho do jogo do Flamengo, não sei quem viu, o Beck do Flamengo tirou com a mão a bola, o juiz não dá, fala, vou dormir que me faço melhor. Entendeu? O Flamengo precisa disso, é um grande time, não precisa disso. Então, a gente vai perdendo força para as coisas desse mundo e vai se apegando mais, se achegando mais para as coisas espirituais. Se você não tem tanta inclinação para as coisas de Deus, peça a Deus que Ele lhe dá. Busque, leia livros e procure entender a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, anote. Eu estou aqui pronto para tirar dentro do possível. Então, são as inclinações. Isso é uma prova evidente de quem nasceu de novo. Eu nasci num lar de crente, minha mãe era crente, mas quando fui para campo, eu falei, tchau, fui para o mundo. Igreja, não quero nem ver. Mas num dado momento, a igreja passou a ser tudo para mim. Percebe? São as inclinações. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não ninguém, é o Espírito Santo de Deus. A culpa, irmãos, foi retirada. A morte para o pecado, houve reconciliação. Antes inimigo, agora nós estamos próximos. Antes não havia relação com Deus, agora é relação de filho para pai. Por isso que Jesus, quando vocês orarem, lembra para vocês estão falando com quem? Com o Pai. Pai nosso. Então a relação mudou, é chamado reconciliação, né? Já somos salvos. Isso está tudo no passado ainda. Foram coisas que já aconteceram. Nós já fomos salvos. Na primeira de Paulo aos Coríntios 1:18, ele diz assim, Paulo está escrevendo para o berço da sabedoria humana. Corinto era na Grécia. Então, falar para o grego que um homem foi morto e ressuscitou literalmente o seu corpo, está louco. Isso é impossível. Aí Paulo diz assim, certamente, a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Para nós que somos salvos. 1 Coríntios 1:18. É o poder de Deus. Nós já fomos salvos. Mas nós vamos ver que nós estamos sendo e seremos. Mas quem já foi, vai ser. Quem já foi, está sendo e vai ser. Aqui, irmãos, esse capítulo 6, nós já fomos justificados. O que é justificados? Aceitos por Deus como nós somos. Os pecados passados, presente e futuro, se tudo foi lançado sobre Jesus e Deus nos justificou, Ele nos considera, Ele não nos torna justo, porque se fosse assim nunca mais pecaríamos, mas Ele nos considera. E a igreja, o crente tem dificuldade de entender isso. Não se iluda, Deus nunca vai nos aceitar dentro do nosso parâmetro, achando que nós temos que ser direitinho, bonzinho, para Deus nos aceitar. Deus nos aceita como nós
somos. Aleluia. Não tente mudar esse padrão. Ele nos aceita como nós somos. Fomos justificados. Por que que ele pôde justificar? Porque o Filho dele morreu e levou toda a nossa mazela. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, que quebra da lei, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. No 5 ele começa e diz assim: justificados, pois, pela fé nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por aí vai. Eu acho que quando eu comentei esse capítulo 6 aqui, que disseram que eu estava pregando coisa estranha. Mas fazer o quê? Nunca ouviram? Nunca ouviram. E quem nunca ouve, acha estranho. Mas eu vou explicar mais uma vez. Romano, abre isso aqui é libertador. Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11. O versículo 9, só para vocês saberem que o contexto está falando de Jesus, sabedor de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Agora que é o versículo 10. Porquanto a ter morrido, de uma vez para sempre, Jesus Cristo morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Assim também, ele morreu para o pecado. Jesus não morreu para os pecados, ele nunca pecou. Jesus morreu para a doença. A doença é o pecado. Os pecados são manifestações, como acabei de ver, o vírus e o problema dos pulmões e tosse, a perda do paladar, do olfato, tudo são consequências, manifestações. Ele morreu para o pecado, quer dizer, para o pecado não ter mais poder de fazer o que fazia na vida dos seus filhos, na vida dos crentes. Mas aqui ele vem bem, ele morreu. Quando eu li isso aqui, irmão Fábio, quando eu aprendi isso aqui, eu falei, meu Deus, quão diferente é do evangelho que eu aprendi. Quem morreu foi ele, tá certo? Mas o versículo 11 diz assim: assim também vocês. Há um paralelo perfeito. Ele morreu, nós morremos também. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Por que nós podemos afirmar que nós morremos também para o pecado? Onde está todo crente? Onde está toda nova criatura? Em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo agora se fez novo. Então nós morremos, nós pagamos. Quem pagou foi ele, mas nós pagamos com ele, nele. Lembra da ilustração que eu fiz? Eu estava devendo $1 bilhão, não tinha dinheiro para pagar. Nem se trabalhasse 10 mil anos, conseguia pagar o banco. Mas Levi tinha $30 bilhões no banco. Aí Levi, sabendo do meu problema e tal, que eu estava desesperado, o gerente do banco no meu rastro e tal, ele procura o gerente e fala assim: qual a dívida do irmão Fábio aí? $1 milhão. Debita na minha e acredito na dele. E eu, o gerente, quando passava, eu via escondendo o gerente, que ele só, poxa, vamos pagar. A dívida está paga? Tá, Tamires? Está paga. Mas fui eu que pagou? Foi ele. O pecado exigia a morte de mim. Não pode mais. Eu paguei o que ele queria. Quem pagou foi Cristo. Mas por estar nele, o Pai diz assim: considere que você morreu para ele. E calha a boca dele. Olha o versículo 7 e 8. Porquanto quem morreu, ele morreu, nós também morremos. Quem morreu está libertado do pecado. Justificar aqui é libertado do pecado. Ele não pode botar mais as garras na gente, porque o que ele faz não tem vacina, não tem nada, a não ser Jesus Cristo e a morte dele. O que ele quer é morte. Ele já matou fisicamente toda a humanidade, quer levar todo mundo espiritualmente para a morte, mas o crente aí não pode mais. Não devemos mais nada a ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É só ler o capítulo. Jesus morreu, nós morremos com ele. Ele foi sepultado? Pode ler em casa, todo o capítulo 6. Nós também fomos. Ele levantou da sepultura? Nós também. Ele ascendeu aos céus? Sim, nós também. É difícil, irmão, entrar isso na cabeça da gente. Em Efésios, Paulo diz novamente: e nos ressuscitou e nos fez, já é fato, assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Pense na sua vida cristã assim. Não pense em Jesus, um Jesus distante. Nós estamos nele. Onde ele está, nós estamos. Para que onde eu estiver, estejam eles também, quando ele orou ao Pai. Isso é fato. É fato consumado. E conhecendo esses fatos, conhecendo que a lei foi satisfeita, o pecado foi satisfeito, que ele recebeu o salário, que é a morte. Você acha que foi de maneira fortuita que Paulo chega no capítulo 8 e diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo? Não! Cheio de lógica, cheio de argumentação. O que nos condena? A transgressão, o pecado. A quebra da lei, o pecado. Capítulo 6, nós morremos para o pecado. Capítulo 7, Cristo morreu para nos unir a nós. Morremos para a lei. Então, o que condena, está satisfeito. Alguma coisa pode fazer mal? Alguma coisa? Não. Aí Paulo respira fundo e diz: agora, pois, nenhuma condenação a mais. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Só para esse. Então, no passado, já aconteceu uma série de coisas, desde a eternidade e no tempo. Em segundo lugar, ele diz assim, versículo 5 de 1 de Pedro. Versículo 5 de 1 de Pedro 1. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Que sois guardados. Agora é presente. Eu sou, tu és... Conjuga aí, Vera. É presente. Sois guardados. A Covid pode chegar em qualquer um de nós, como já chegou. Mas não tem Covid, não tem nada que nos afasta mais de Deus. Pode afastar o corpo físico, que um dia também vai ser tornado perfeito. Deus, nós somos guardados pelo poder, porque se não fôssemos guardados, irmão Neu, todos nós já teríamos escorregado. Todos. Mediante a fé, é um instrumento que ele nos dá. A palavra está sendo pregada, ela está gerando fé aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação sobre Cristo. Nós precisamos de fé. É um dom também. Nenhum mortal não acha fé no shopping, nas prateleiras do supermercado. Não, a fé, olha Paulo dizendo, a fé, ela vem. Sois guardados pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder de Deus que levantou da sepultura Jesus, que tinha levantado Lázaro e que vai levantar todo mundo um dia. É este poder que nos guarda. A vida de pecados não é mais a mesma, se não tem algo errado. Pode ter sido uma empolgação, uma coisa... E foi embora, voltou para o mundo de onde não deveria ter saído nunca. Não tinha nada com Cristo. Não estava em Cristo, nunca esteve. Mas quem está, a vida de pecado nós cometemos, sim, mas não é mais a mesma. É só olhar para o seu passado. Não é mais a mesma, né? A vida de pecado é o sangue de Jesus Cristo, a receita para os momentos em que pecamos. Está na 1 de João, está em muitos lugares, mas aqui eu separei. 1 João 1, 8 até 2, 2. O apóstolo dizia assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, cometido pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos advogado, alguém que defende a nossa causa, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação, isto é, Ele afasta a ira de Deus de nós, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Mas de nós Ele afasta, porque já nos justificou. Se todavia alguém pecar, temos advogado no Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. João, quando Jesus se manifestou, disse: é Ele quem tira, eis o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. Então, na vida presente, irmãos, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados. Os pecados vão perdendo força,
um gostinho ali de uma coisa que toma o tempo, às vezes uma coisa lícita, mas toma um tempo doido e eu não arrumo tempo para Deus, para estudar as Escrituras, isso vai, né? Não é no purgatório, não é aqui que essas coisas vão purgando, vão saindo, né? Vão saindo. Então, nós estamos sendo santificados, libertos. Esse momento, nós estamos sendo libertos dos pecados. Nós já fomos libertos do pecado, da doença. Agora nós estamos sendo libertos das manifestações dessa doença. A vida antes e depois de Cristo. Olhe para trás e você vai ver que muita coisa mudou. A vida de pecados não é mais a mesma. O Espírito Santo é quem nos guia. É obra do Espírito fazer isso. Ele nos guia, sobretudo, pelas Escrituras. É ouvindo as Escrituras que a gente se arrepende de pecados que tinha dificuldade de fazê-lo. Ele vai moldando, vai tirando. Como não pode tirar tudo nessa vida, nós um dia vamos baixar a sepultura para que tudo realmente se desfaça. O Espírito Santo é quem nos guia. Mas não se iludam, irmãos, não se iludam. Muita água vai passar embaixo da ponte até deixarmos essa vida. Muita água. Mas Deus, graças a Ele, nos garante coisas tremendas. Volte a sua Bíblia novamente para Romanos. Romanos é a próxima que nós vamos compartilhar com os irmãos, com a igreja, depois de 1 e 2 Pedro. Romanos capítulo 8. E aqui, como eu disse a Josi, a coisa vai pegar. Aqui está um texto maravilhoso de tantos nas Escrituras. Romanos 8, a partir do versículo 28. Quando Paulo fala assim, sabemos, ele fala em vários lugares. É como se ele dissesse, nenhum crente deve desconhecer essa verdade. Já deve ser matéria de conhecimento de todo crente. Sabemos, por isso que ele diz, eu e vocês devemos saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a ênfase aqui, os que amam a Deus são os crentes. A ênfase aqui são aqueles que são chamados segundo o propósito. Nós só amamos a Deus porque Ele nos chamou. Ele tem um propósito. A ênfase aqui é esta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Sabemos que todas as coisas, são todas ou quase todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo ou é quase tudo, não é? Tudo! O meu pecado, os pecados de Davi, leite depois, não se acha novo para ele, começou a chorar desesperado. Mas ele deve ter sofrido, ele deve ter ficado assim, ainda muito pensativo, que Maria Madalena levou o recado, olha, ele quer ver vocês todos na Galileia. Pedro, olhou para Pedro, um recado especial para você, você não pode faltar, você é convidado especial. E houve aquele diálogo lá que Jesus confiou a Pedro as ovelhas, pastorei, cuida dos meus filhos e tal. Contribuiu tanto que o Pedro que negou a Jesus, morreu por Jesus. E morreu de maneira tão humilde que ele disse, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Mas agora deixa eu tirar vocês da sinuca de bico. Não pequem como Davi, como Pedro, achando que o pecado cooperou para o bem deles. Não façam isso. Leia também o que passou Davi. Davi entrou numa depressão profunda, ele deve ter pensado em se matar. O corpo físico dele, ele sentia dores horrorosas de quem estava em câncer terminal. Pedro teve com os 2 pés no inferno, segundo a concepção dele. Não façam isso. Aquele choro amargo de Pedro deve ter sido uma dor muito forte para Pedro. Não façam isso. Mas é o que eu quero mostrar a vocês, que todas as coisas, quem deliberadamente pecar, eu já li certa feita um autor, dou razão a ele, Deus coloca a gente num torno, sabe o que é torno, né? Bota a peça assim, está torta, a peça comia ele, até a gente ir para o lugar
O sofrimento não é fácil, não. E Deus não poupa ninguém. Ele vai corrigir-nos porque Ele nos ama. Então é melhor não pensar em bobagem. Deixar que as coisas, pelo menos que acontecem, esporadicamente, os pecados vão contribuir. Mas não pense em loucura. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Muitos irmãos estão no manicômio, como eu disse, porque não lhes explicaram. Houve morte de pastores suicidas. Eles devem ter entrado em pânico porque cometeu algum tipo de pecado e se viram no inferno. Essa é a verdade que eu preciso compartilhar. Então nós somos guardados pelo poder de Deus, nós estamos sendo santificados. Em último lugar, já vimos o que aconteceu no passado, está acontecendo no presente, mas tem algumas coisas que vão acontecer no futuro. Eu saí um pouco daqui, Fagner, fiquei ali. Será que gravou bem lá? Gravou. Não? Pega ambiente assim meio... Terceiro e último lugar, passado, presente e agora futuro. Para uma viva esperança nos regenerou. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação a revelar-se no último tempo. Versos 3, final do verso 3 e final do verso 5. Que salvação é essa? Do nosso corpo. O irmão Ademar, todos os irmãos que já partiram. E nós se partimos. Paulo achava que não ia acontecer com ele, né? E ele disse assim, nós os vivos, quando ele voltar, vamos ser transformados. Ele achava que ele não ia morrer e Jesus voltava antes. Não aconteceu, ele está morto, o corpo dele está sepultado e vai ser ressuscitado. Agora Pedro, irmãos, está projetando a salvação para o futuro, porque o espírito já está livre do pecado, mas o corpo ainda não. O pecado habita nele ainda. Então nós vamos conhecer alguns textos para embasar esta verdade. Ele está falando então da salvação para o futuro, ainda falta o corpo. 1 Coríntios 15, que é o famoso capítulo sobre a ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 50 em diante. Paulo diz assim, o títulozinho na minha Bíblia está assim, os vivos serão transformados. Se ele voltar agora, nós não vamos para a sepultura, vamos ser transformados. Mesma coisa, vai transformar um corpo vivo biologicamente em um corpo que a vida biológica já cessou. A mamãe da irmã Marta, a irmã, todos os nossos, minha mãe, todos, vão sair pelo poder de Deus da sepultura. Isto afirma, quer dizer, para a glória, porque a ressurreição vai ser de toda a humanidade, uns para vergonha e horror eterno. Quem não tem parte com Cristo nesta vida nunca mais vai ter, mas os crentes vão ressuscitar e Jesus vai levá-los. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Esse corpo que está aqui não entra lá, não pode, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Paulo que recebeu esse mistério da mão de Jesus, da parte de Jesus, por revelação. Nem todos dormiremos, quer dizer, deixaremos essa vida biológica, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós, aqui que ele diz, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Vou explicar um pouco melhor. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá. É uma profecia que vai se cumprir. Essa profecia está lá em Isaías 25:8. Então se cumprirá a palavra que está escrita, que foi escrita por Isaías. Tragada foi a morte pela vitória. A morte vai ser definitivamente vencida e varrida da vida do ser humano. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a doença. E a força do pecado é a lei. A lei, ao invés de levar-nos a pecar menos, ela leva a pecar mais. Interessante, mesmo sendo a lei de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele é mais que nós. Ele é mais que nós. Então, como o pecado habita em nós, quando a lei suscita ira, a gente olha para a lei e dá... É fácil entender isso. É fácil entender isso. Um dia eu explicando lá num curso, numa igreja lá em Guarulhos, uma professora lá, não, o senhor está errado, não pode ser assim. Espera aí, vou te explicar.
Quando eu era criança, eu nunca, no meu colégio, nunca me ensinaram nada sobre sexo, nem meus pais. Só quando eu comecei a pensar em casar, que meu pai me chamou, explicou algumas coisas, me deu um livro para eu ler, Nossa Vida Sexual e tal. Nunca! Hoje o que acontece? A lei fez o quê? Mandou ensinar a criança sexo. Diminuiu ou aumentou? Tem criança de 12 anos engravidando. Nunca vi isso. Quanto mais aumenta o rigor da lei, a multa, ultrapassagem de faixa contínua está em 3 mil. Se botar para 10, vai acabar. Vai nada, vai aumentar. É interessante isso, porque a lei suscita ira por causa do pecado. Mas o pecado vai ser tragado pela vitória e, finalmente, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele faz a exortação: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nada é em vão, nada é em vão. Então, Pedro está falando da redenção do corpo, da libertação total do corpo. Romanos 8, estou caminhando para o fim. Quando eu falo assim, eu levo mais uns 20 minutos. Romanos 8, 22 a 25. Paulo diz assim: que diremos, pois? Não, Romanos 8, 22 a 25. Porque sabemos que toda a criação, não é só nós não, é toda a criação, animal e vegetal, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, o primeiro fruto do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando Paulo diz aquele brado lá no capítulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus vai libertar um dia, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Olha, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos que não vemos, com paciência o aguardamos. A redenção do nosso corpo. No versículo 4 ele diz assim, voltando lá, em 1 de Pedro 1, 4, para uma herança incorruptível, quer dizer, que não perece, o corpo da ressurreição não vai mais envelhecer, não vai mais adoecer, não vai mais chorar, não vai mais morrer, nada. É isso que significa corruptível, que se deteriora, né? Não perece, não se deteriora, sem mácula, isto é, completamente limpo, livre do pecado, não contaminado mais, imarcessível, isto é, inalterável. E o corpo, irmãos, é o nosso corpo. Há uma diferença porque ele vem em estado de glória. Jesus em glória, os discípulos demoravam a reconhecer. Sou eu, Tomé. Aí Tomé: Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Os dois que iam a caminho de Emaús, quando eles chegaram em casa, Jesus, ao partir o pão, Maria Madalena, eles levavam aquele choque assim, via ele, alguma coisa, está de glória, muda. Imagina se uma pessoa que você não vê há muito tempo e de repente você encontra com ela, havia um amigo de infância, está me conhecendo? Rapaz, não estou não. Aí ele fala alguma coisa, um gesto lá, falei: conheci. O corpo de glória é de glória mesmo. Então, mas vai ser o nosso corpo, esse corpo aqui que vai ser transformado, este corruptível vai ser transformado. Agora, como, irmãos, como guardar isso no coração? É Deus quem garante, O escritor de Hebreus diz que Deus, não tendo ninguém superior para jurar, diz que vai ser tudo como está aqui. Ele jurou por si mesmo, não precisava, mas jurou. Ele é quem garante, é o caráter dele. Se essas coisas não acontecerem, o grande herói é o diabo, mas não vai ser. Ele vai ser banido, jogado para o lago que arde com fogo e enxofre, e todos os seus seguidores. Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, já fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós seremos salvos por ele da ira
Ele vai separar-nos para que a ira de Deus, o juízo de Deus, não se abata sobre nenhum crente. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora que fomos aproximados, reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida ou em sua vida. Nós seremos salvos porque estamos em Cristo. Esta é a verdade. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre a tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Mateus 24, 14, a palavra de Deus diz assim: e será este evangelho do reino, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. 28 é o que a igreja está fazendo e cada um de nós precisa fazer. 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e esses que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está fazendo isso pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Todas essas doutrinas, todas essas palavras que eu compartilhei com os irmãos aqui, fazem parte do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho a justiça pela qual Deus nos aceita é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Ele fez do Filho tudo o que necessitamos. 1 Coríntios 1, 30. Nós precisamos de sabedoria, Jesus é a nossa sabedoria. Nós precisamos sabedoria, justiça, Ele é a nossa justiça. Santificação, Ele é a nossa santificação. E redenção, Ele é o nosso Redentor. Tudo que precisamos. Não temos nada disso, mas Deus fez de Jesus por nós todas essas coisas. A Bíblia, irmãos, um resumo dela, é Deus agindo e o homem pecando, e nós pecando, e Ele tratando disso. Deus planejou na eternidade, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo foi também enviado assim que Jesus subiu, 40 dias depois, como Ele prometera, o Consolador veio. O Filho voltará com toda a certeza. Quem começou essa obra na nossa vida foi Deus. Quem vai terminar? Nós? Deus. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la até o dia de Cristo. Foi Deus quem começou. Ele vai concluir. Ele tem poder para isso. Está em jogo a honra dele e Ele vai calar a boca de tudo e de todos para que esta palavra, tudo vai passar, menos a minha palavra. Então, é mediante a fé. Que é fé? A justiça que vem pela lei, o que nós fazemos e confiamos nisso, isso é legalismo. A fé a justiça mediante a fé é que nós, há dias eu expliquei, deixa eu me lembro, a lei manda fazer, a fé manda crer em quem fez tudo. Aleluia, isso é fé. O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Essa notícia me agrada, de que Deus está cuidando de mim, de que Ele fez algo no passado, está fazendo no presente, e que eu estou, e no futuro, quem vai sair da sepultura? Nós não temos força para nada aqui, quanto mais na sepultura, só o poder de Deus, e Ele vai fazê-lo porque Ele tem poder. Ele é o Criador deste universo, de tudo que é visível e conhecido, e muito mais que não é conhecido e é invisível. Eu creio assim. Não é assim que a ciência... ele não se dobra, a ciência. Mas de vez em quando vem, descobrimos não sei quantas galáxias, descobriram quase nada, diante do universo criado pelas mãos de Deus, pela palavra dEle. Haja luz e houve luz. Quando a regeneração é assim, né? É o Espírito que sopra. Vida!
Está vendo o vento, Nicodemo? Você sabe de onde vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem isso, nem para onde vai. Mas Deus sabe tudo e Ele tem poder para salvar. Esse, irmãos, é muito do método de Deus para a salvação. É Deus no controle e nós como coadjuvantes, porque, na verdade, Ele quer a nossa salvação. Amém? Amém ou não amém? Agora vamos pegar de vez, né? Mas os perseguidores não estão aqui, não. Mas eu oro por eles, oro por eles, oro por eles. Porque se não conhecer o Evangelho, nunca se liberta. O diabo é muito astuto e poderoso. Nenhum de nós pode com ele. Só o poder de Deus, só as armas de Deus para lutar com ele, né? Contra ele e para desfazer as armadilhas, os laços. Só o Evangelho. Que Deus me dê a coragem de continuar pregando assim. Ele me perdoe se em alguma coisa